como vencer o medo e dar a primeira aula de ensino bíblico. Então, quero meditar aqui com vocês este versículo em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 14 ao 16, que diz assim: Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Olha só o conselho do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, jovem este que já se despontava no exercício do ministério pastoral. E observa qual é o conselho do apóstolo Paulo para esse jovem: não desprezes o dom que há em ti. Então, meu querido, não desprezes o dom que há em ti. Se Deus te chamou para esse ministério, exerça em nome de Jesus Cristo. Tem pessoas que menosprezam o dom, mas tem pessoas que já desprezam a si próprio. Não, esse dom aí é muita coisa para mim, não dou conta. Não desprezes o dom de Deus que há em ti. E se Deus te chamou para esse ministério do ensino, meu irmão, desenvolva. Desenvolva em nome de Jesus Cristo. E eu estou aqui para colaborar com você, para colaborar com o seu ministério, com a sua vida espiritual. E se você tem dificuldade em dar aulas na escola bíblica, cultos de ensino, discipulado, você não consegue pegar o microfone e dar uma saudação. Se você ficar comigo aqui até o final desta aula, no finalzinho dessa aula, você já vai estar preparado para ministrar a sua primeira aula. Quem sabe dar a sua primeira saudação. Amém? Vamos continuar aqui com os slides. Não despreze, meu querido, o dom que Deus te entregou. Não despreze. Então, nós vamos separar esse estudo em 3 pontos. O primeiro, o que te impede? É uma pergunta. Você vai fazer essa pergunta para você agora. O que me impede? O que me impede de exercer aquilo que Deus colocou na minha vida? Segundo, princípio grão de mostarda. Vamos aprender aqui com a palavra de Deus esse princípio maravilhoso que nós podemos levar em todas as áreas da nossa vida, mas como nós estamos aqui em uma aula que está capacitando você para ministrar aulas, conteúdos bíblicos, ensinamento bíblico, nós vamos aqui usar este princípio para este propósito. E em terceiro ponto, quer ir longe, vá acompanhado. Dividimos aí em 3 pontos, vamos seguir a cada um deles. Nesta aula, você será treinado para vencer os obstáculos que te impedem de exercer este ministério maravilhoso do ensino na igreja e também dar os primeiros passos para ministrar a tão sonhada primeira aula. Você quer, meu irmão, ministrar sua primeira aula, seu primeiro conteúdo bíblico? Fica comigo aqui até o final, que você vai aprender hoje como você vai vencer os obstáculos que te impedem. Amém? Continuando aqui. Nesse primeiro tópico, o que te impede, primeira coisa, você vai definir o que te impede. Segunda coisa, você vai traçar um plano de ação. Simples. Primeiro, você vai sondar o inimigo. Depois, você vai traçar um plano de ação para vencer o inimigo. E eu quero ler com você aqui 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-nos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Observa, querido irmão, vamos observar muito bem aqui essa passagem. Todo ministério desenvolvido na igreja, ele tem que andar junto com o espiritual e o humano. Então, meu querido, eu não posso exercer um ministério unilateral. Não, irmão Deide, para eu exercer esse ministério, apenas oração, jejum, consagração, subir no monte, descer no monte, que Deus ele me honra. Amém, meu irmão. Continua firme nesse propósito, mas não se esqueça.
Não se esqueça que assim como Cristo era Deus e era homem, assim como o Verbo se fez carne e deu os seus dons para nós, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim, que ele subiu e levou consigo o cativeiro e deu dons aos homens. E lá mais à frente, no versículo 11, fala que os dons são os dons ministeriais, o dom do apóstolo, o dom ministerial profético, o dom ministerial evangelístico e o dom ministerial do pastor e doutor, que no caso são os mestres, são aqueles que ministram o ensinamento na igreja. Todos estes ministérios são dons dados por Cristo à sua igreja. E a Bíblia nos diz que Jesus escolhe a cada um para entregar os dons. Se Jesus me chamou para ser ministro da palavra de Deus, para ser mestre, meu irmão, eu vou ser mestre não pelo meu próprio mérito, mas porque ele me escolheu para isso. Mas não significa que, por ele ter me escolhido, significa que ele vai fazer tudo. Não, eu também tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que fazer um curso de teologia, eu tenho que estudar essa aula aqui, eu tenho que aprender nessa aula aqui no Construindo com a Verdade. Tudo isso faz parte, contribui. Foi o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Timóteo, persevera em ler, em pesquisar, até que eu vá te encontrar. Ou seja, não desista de pesquisar, de estudar. Isso faz parte para o desenvolvimento do ministério. Da mesma forma, é o ministério pastoral. Por exemplo, o pastor tem a parte humana. O que é a parte humana? A preparação psicológica, a preparação emocional, desgaste físico que o ministério do pastorado, na vida de um pastor, ele causa aquele desgaste. E o pastor, se ele pensar assim, eu vou ser apenas espiritual, eu vou levar só para o lado espiritual. Não, tem a parte humana. Então, todo o ministério dado por Cristo. O ministério do ensino, assim como os outros, é uma extensão do ministério de Cristo, é uma extensão do próprio Cristo. Se Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, os dons ministeriais que Jesus entregou à sua igreja, e o ministério do ensino é um deles, esse ministério do ensino, este dom ministerial dado por Cristo, é uma extensão do próprio Cristo. Então, meu querido, assim como Cristo exerceu o ministério humano e divino, da mesma forma, o meu ministério, o ministério que Deus entregou nas minhas mãos, que o próprio Cristo entregou nas minhas mãos, eu preciso exercê-lo espiritualmente e também com meu intelecto, com meu entendimento, humanamente falando. Então, não sejamos unilaterais. Da mesma forma, levando em consideração aqui o exemplo, vamos pegar aqui de novo desse versículo, quando Davi disse assim, Davi ele foi consultar o Senhor. Observa aqui o equilíbrio no exercício de um ministério. Aqui nós estamos falando do ministério do ensino, é o ministério de Cristo para a igreja. Davi, ele está numa outra dispensação, mas ele recebeu de Deus uma incumbência, um chamado, uma obrigação. Por que não dizer, então, um ministério, que é o mesmo significado? Então, observa. Davi recebeu de Deus a incumbência, o chamado de estar liderando o povo de Deus. E todos nós sabemos que o rei, ele era responsável pelas guerras. O rei que era o responsável pela proteção do povo. Era o rei que era responsável pelo exército. Era o rei que dava ordem para os seus generais. Era o rei que comandava o exército na batalha. Era o rei que tinha que traçar planos de contingência, planos de proteção para o povo. Tinha que traçar também planos de ataque. Então, todas as estratégias de guerra e de defesa tinham que vir do rei. Então, observa que quando Davi ficou sabendo da notícia, os filisteus estão vindo, ele parou e disse, vou consultar ao Senhor. O que isso quer dizer, irmão David? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o meu ministério, eu preciso buscá-lo em Deus. Senhor, esse é o meu chamado, então eu posso ir. Eu posso ir, Senhor. Eu devo ir. Eu posso subir a peleja, que o Senhor está comigo. Se Deus te deu a confirmação, meu querido, vai, em nome de Jesus Cristo.
E não te amedrontes, porque Deus, ele é contigo. Então, Davi consultou ao Senhor e Deus disse, pode ir, Davi. E você está se perguntando se Deus te chamou para o ministério do ensino? Quem sabe essa aula aqui hoje não é uma resposta de Deus para a sua vida. Então, meu irmão, se você foi chamado, tira agora o sapatinho e coloca o pé nas águas. Começa a colocar o pé nas águas, começa a sentir aí o chamado de Deus na sua vida, começa a exercê-lo em nome de Jesus Cristo. Que bom que você assistiu até aqui e muito obrigado por isso. Espero de coração que este conteúdo seja uma ferramenta nas mãos de Deus para a edificação da sua vida ministerial e da sua vida espiritual. Mas este vídeo é apenas uma pequena parte de uma aula completa, onde eu ensino como vencer a ansiedade, o medo de falar em público e a timidez, assim como eu venci. Nesta aula, também ensino como vencer estes obstáculos e a ministrar a sua primeira aula de ensinamento bíblico. Quer ser o melhor professor de ensino bíblico que os seus alunos possam ter? Venha assistir a aula completa. O link está aqui na descrição. Que Deus te abençoe e um beijo no seu coração.